Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo introdutório, um conjunto de informações, de workshops, de podcasts que nós vamos fornecer para que a gente possa desenvolver as habilidades de convivência em grupo, de trabalho com liderança. E a gente faz esse vídeo hoje para meio que mostrar um pouco de tudo que a gente vai desenvolver ao longo do ano. A primeira coisa que a gente percebe hoje é que o mundo ganhou um grau de volatilidade, de transformação, de mudança que tem gerado um profundo estresse de adaptação dos seres humanos. Porque nós temos uma tendência muito grande e faz parte da nossa natureza emocional querer previsibilidade. A gente quer estabilidade e previsibilidade. Embora o universo inteiro demonstre todos os dias que ele só tem uma regra imutável, é o quanto ele é imutável o tempo inteiro, mas parece que essa mudança ela levava um certo tempo. Então a gente se adaptava, a gente conseguia entender os novos modos, os costumes e os usos, seja no ambiente organizacional, seja na família, nos valores de modo geral. Só que a velocidade dos acontecimentos históricos, meio que acompanhando também essas muitas profundas transformações tecnológicas, disruptivas, não apenas incrementais, não é apenas a transformação da tecnologia que se incrementa, mas ela cria disrupturas e mudanças profundas, não somente na economia, no modo de vivenciar a experiência do trabalho, mas no modo de vivenciar até mesmo a própria experiência de indivíduo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que essa necessidade de adaptação, essa resiliência, para usar uma palavra que tem sido usada muito com força, trazida da física, que é a capacidade que os corpos têm de se adaptar a uma pressão e voltar ao seu estado natural depois da pressão passar, como uma esponja, que você aperta a esponja, mas depois que você solta, ela volta para o lugar dela, ela consegue retornar. Essa adaptabilidade com mais intensidade tem sido uma necessidade. Se por um lado a gente pode constatar que sim, a velocidade dos acontecimentos são muito fortes, as mudanças têm nos estressado profundamente, gerado até um certo grau de conflito nas organizações, por outro lado nós também podemos detectar que ao longo da história humana a nossa capacidade de se adaptar e de a cada novo momento criar como se fosse habilidades para lidar com isso também é muito forte. E talvez essa mudança constante, essa instabilidade constante, essa imprevisibilidade constante seja o nosso novo normal. E aí não há muito o que a gente fazer na tentativa de impedir que isso aconteça. Não adianta você usar a sua energia para tentar impedir a força dos acontecimentos. A proposta desse vídeo é um elemento introdutório para tudo que a gente vai desenvolver, é uma proposta da gente refletir sobre o quanto nós podemos desenvolver habilidades para, ao invés de ser antagônico a tudo que está acontecendo, tirar o melhor proveito do que está acontecendo, aprender com o processo e se enriquecer com ele. Daí, por exemplo, a gente percebe que esse enriquecimento iria exigir de nós o desenvolvimento de outras habilidades. Habilidades que ao longo dos anos 70, 80, 90 para cá começaram a ser percebidas. Nós vivíamos numa sociedade em que se estimulava muito, especialmente quando se lançou os testes de QI nos Estados Unidos, e sempre que tem uma eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, os candidatos à presidência ou pré-candidatos, eles têm a nota deles de segundo grau deles lá exposta, ou seja, qual é o QI desse presidente, ou seja, como essa candidata ou esse candidato se desenvolveu nos testes de QI ao longo do ensino médio. Meio que para indicar o quanto a sociedade valoriza o tipo de inteligência mais formal, memorial decorativa, verbal linguística, matemática, que dá para um indivíduo passar num concurso, enfim, desenvolver muitas habilidades. Mas se começou a perceber, em várias pesquisas, que aquele aluno que conseguia se destacar depois no mundo profissional não era necessariamente o nerd do CDF. Não que aqui vá uma desvalorização a estudar, ter disciplina e foco. Não, isso é muito importante, é necessário e é fantástico quando a gente consegue isso. Mas você começou a perceber que não era aquele aluno da turma da frente, que ficava lá, sabe, olhando o foco no professor. Também, fiquem tranquilos, não era a turma do fundão. Não era a turma do fundão que se destacava. Mas era uma espécie de aluno mediano, e aí chamou a atenção porque ele não era aquele aluno de notas brilhantes, mas também não era aluno de notas medíocres, e não quer dizer que todo aluno de nota mediana é que tinha essa característica. Você começou a perceber que essas pessoas elas tinham uma habilidade que se apresentava já desde a escola. Por exemplo, a gente quando entra numa escola, numa nova turma na faculdade, na universidade, a gente tem uma tendência de primeiro ano, nos primeiros dias a gente meio que tenta localizar a dinâmica emocional dos grupos e por uma sintonia de gostos com as pessoas, a gente vai criando nossos subgrupos. Quem já deu aula ou quem já assistiu aula sabe como é. A gente vai criando nossos subgrupos de modo que a sala fica dividida entre as pessoas, né? Mas existe sempre alguém que tem uma habilidade, essa pessoa que consegue não necessariamente fazer parte de um grupo específico, ser querido por todas as pessoas. E naturalmente ela é escolhida, ou ele é escolhido para
ser o presidente de classe. E essa inteligência específica, que depois foi denominada de inteligência emocional, ela começou a se manifestar nessa capacidade de articular pessoas, de não ser egocêntrico, de não querer ter sempre a razão, de conseguir ter essa capacidade empática, desenvolver um olhar sobre como o outro vê o mundo e entender, não necessariamente abrindo mão da sua própria identidade. Então, essa inteligência, junto com um conjunto de outras inteligências, a inteligência emocional que abrange um conjunto de habilidades, começou então a se tornar motivo de estudos na academia. O livro mais famoso é o do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Depois ele fez Inteligência Emocional nas organizações. Ele hoje faz palestras, ele tem treinamentos no mundo inteiro sobre a temática, pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas na academia, que ele teve a ideia de transformar num livro. E esse conceito de inteligência emocional dá conta de desenvolver uma certa habilidade que não era muito percebida antes, mas que hoje é essencial. Especialmente quando a gente vê pessoas com alto grau de treinamento técnico, mas com inabilidade de ter contato com as pessoas muito profundo. E essa inteligência emocional, ela não se traveste num problema tão somente do indivíduo se relacionar com outras pessoas. Ela se revela também numa incapacidade do indivíduo se relacionar com ela mesma, com ele mesmo. Muitas vezes você tem, por exemplo, pessoas que, na falta de conhecer a si mesmo, vão desenvolvendo certas inabilidades e entram em processos depressivos, cometem suicídio. Nisso você vai percebendo essa incapacidade de lidar com a vida como ela é, a realidade do mundo, suportar as coisas como elas são. Seria um tema para uma outra conversa, mas é só para a gente aqui meio que pontuar o contexto em que a inteligência emocional ganhou importância, ganhou notoriedade e como depois ela veio desembocar no mundo dos negócios e no mundo das organizações públicas ou privadas. É interessante notar que quando as pessoas da Unesco fizeram os 4 pilares da educação, junto com Jacques Delors, um francês que organizou essa reunião, onde vários pensadores pensaram o que é um ser humano plenamente educado, chegou-se então a inventar as 4 características, os 4 pilares da educação. Um ser humano plenamente educado seria um ser humano que primeiro aprende a conhecer, ou seja, ele tem que ter no mínimo aí a humildade de reconhecer o quanto não sabe para buscar o conhecimento, né? O só sei que nada sei de Sócrates, aí você travestido numa busca do ser humano de buscar o conhecimento. Então, ele tem que aprender a conhecer. E aí você percebe, né? Não se conhece de qualquer forma, existe um aprendizado para o conhecimento, né? Tem várias pessoas que leem o mesmo livro e têm conclusões diferentes e aprendizados e níveis de compreensão diferentes. Várias pessoas veem uma tabela periódica e para algumas é apenas um conjunto de regras, para outras é o início de um processo para ir para a segunda etapa. Aprenda a conhecer, por exemplo, a tabela periódica, alguém pode depois desenvolver na indústria farmacêutica e bioquímica medicamentos. Aprenda a conhecer, por exemplo, as leis da física, as leis, por exemplo, da engenharia, da arquitetura, da matemática, cosseno, cotangente. A pessoa pode construir um edifício, pode elaborar um avião, ou seja, a partir do conhecimento, aprender a conhecer, nós desenvolvemos uma outra habilidade que é aprender a fazer. A gente pode até dizer que o primeiro a aprender a conhecer mais clássico da gente seria a invenção do fogo, que nos livrou do terror da noite e da morte que a noite vinha trazia para aqueles primeiros seres humanos da Terra, a criação da roda, das polias. E é claro que isso chamou tanta atenção porque, destacadamente a partir de Thomas Alva Edison, a invenção da lâmpada elétrica, e tudo que se desenrolou de lá para cá, e faz pouco tempo, eu estou aqui com 2 spots de luz de LED, que seria uma tataraneta da lâmpada elétrica de Thomas Alva Edison. É muito mágico o que aconteceu de lá para cá, da máquina a vapor, a revolução tecnológica, a internet, os aplicativos, os smartphones. A gente percebe como a gente é bom nisso. A gente é muito bom. A humanidade mudou a face da história dela do último século passado para cá, com uma violência impressionante, porque a nossa capacidade acumulada de aprender a conhecer, de aprender a fazer, ganhou uma velocidade impressionante, de modo que essa é a grande questão desse início de século, o quanto essa velocidade, essa transformação está indo numa intensidade e disruptura tão profunda que está mexendo com nossa interioridade e nossa percepção de como lidar, por exemplo, o fato de que a gente está criando inteligência que vai depois se reproduzir, como as máquinas que aprendem, tudo que a gente tem visto em termos de tecnologia. Os outros 2 pilares da educação, esse aprender a conhecer, aprender a fazer, nós poderíamos dizer que são o que nós somos muito bons. Não há como negar que o nosso desenvolvimento tecnológico é fantástico. Sondas espaciais,
internet, disrupturas, a gente tem aí nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, machine learning, nós temos aí big data, nós temos blockchain, tem tanta coisa para transformar essa próxima década aí, a partir do ano 2020, que está muito próximo de chegar, que a gente percebe o quanto isso também provoca susto nas pessoas. E as outras duas habilidades, elas mostram como essas são as habilidades que a gente ainda meio que patina. Se a gente avançou muito no aprender a conhecer, aprender a fazer, de modo que se a gente comparar um ser humano da Idade Média para o ser humano de hoje, do ponto de vista material, é muito diferente, do ponto de vista emocional, nem tanto. Porque as outras duas habilidades, que é aprender a conviver com e aprender a ser pessoa, ou seja, aprender a conhecer-se em sua interioridade, e aprender ao mesmo tempo também ser alguém que se desenvolve, se desenrola na sua própria perspectiva de convivência com as pessoas, isso tem sido o nosso problema, isso tem sido a nossa, digamos assim, inabilidade clássica que a gente vê hoje. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o mundo árabe e o mundo judeu, há um avanço tecnológico muito profundo, mas o ressentimento, as dificuldades entre essas pessoas hoje são as mesmas do passado. Significa dizer que quando a gente compara essas quatro inteligências, aprender a conhecer, aprender a fazer, e aprender a ser e aprender a conviver, essas duas últimas são as que a gente ainda está meio que patinando, que a gente ainda não avançou com a mesma intensidade e força que as duas primeiras. As tecnologias que nos cercam hoje nos tornam um ser humano muito diferente do que nós éramos, por exemplo, na Idade Média, ou, por exemplo, na época de Roma ou do Império Grego. Mas, do ponto de vista material, nós somos muito diferentes. Mas, emocionalmente, as tragédias gregas são as mesmas de hoje em dia. A ânsia de aceitação, de se sentir integrado, importante, incluso, de se sentir uma pessoa respeitada, a necessidade, às vezes, de algumas pessoas se imporem, a autoestima de algumas pessoas. A gente percebe que essas questões de ordem emocional, elas ainda são muito pouco experimentadas, vivenciadas e estudadas. Há muito na academia, mas o cidadão comum, de modo geral, não é uma pessoa que para refletir sobre ele mesmo, para se conhecer, para aprender por que as relações não estão dando certo, por que tanto conflito, por exemplo, político hoje em dia no mundo, por que tanta polarização ideológica que a gente vê hoje em dia. Isso tem sido o evento de que essas emoções que estavam meio que adormecidas ou que a gente não dava atenção, começa a chamar a atenção profundamente. De modo que, na organização, que é um ambiente em que a gente reproduz um ambiente familiar, e as pessoas não sabem muito disso, é o seguinte. Uma das perspectivas clássicas da fundação da psicanálise, quando Freud descreveu muitas das teorias que ele desenvolveu, uma delas é a teoria da transferência, na qual ele vai dizer que todas as relações que a gente vai ter depois com os seres humanos, elas têm como base as relações primitivas do ambiente familiar. De modo que há a criação de um protótipo mental a partir da relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o primo, tias, avós, que a gente vai levar com sucesso ou sem sucesso, de forma positiva ou negativa, para as relações que a gente vai ter depois. De modo até que a gente meio que escolhe as pessoas baseadas nesses padrões, de forma inconsciente. Então aquele pai com o qual eu não tenho uma relação muito boa vai virar o patrão, que eu também vou manter uma relação meio complicada. O irmão, que eu me dava muito bem, eu não me dava muito bem, vai ser aquele colega de trabalho, ou aquela colega de trabalho com a qual eu vou me dar mais ou menos bem, porque essa coisa mal resolvida do passado vai se reapresentando em personagem do presente e, no fundo, com a vida nos oferecendo a oportunidade de modificar o padrão. Mas a gente, às vezes, porque é um processo inconsciente, por automatismo psicológico, vai levando os conflitos. E o ambiente de trabalho ele tem uma questão muito clássica. A gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com as pessoas em casa. Porque a maior parte do tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo à noite. A gente tem ali um início de manhã, toma um café, vai, passa o dia fora, volta à noite, dá uma atenção ao outro, dorme. E aí, final de semana, a gente tem uma convivência maior. Mas se você for somar em termos de hora, a gente passa mais tempo convivendo, desperto, ativo, com pessoas do trabalho do que com pessoas do nosso universo familiar. Então, por que o ambiente de trabalho tem se tornado, em muitos lugares, tão tóxico? Por que essas transformações todas, essas mudanças imprevistas, empresa está aqui, de repente está lá e você concorre com a outra. Você lembra? A Sadia e Perdigão concorriam. Um dia a Perdigão compra a Sadia. Eu lembro que na época tem uma matéria que tinha um representante no supermercado da Sadia, colocando lá o produto, veio um da Perdigão. A gente comprou vocês e rolou uma briga entre dois funcionários. Porque não tem como eu prever que as coisas vão mudar e que setores vão se incorporar e a gente vai ter que aprender a conviver. E para vocês terem uma ideia agora prática disso, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu quando eu dava aula numa disciplina chamada Psicologia do Conflito.
É uma das disciplinas que você pode ter num curso de administração, por exemplo. E aí, gestão de conflitos é o nome da disciplina, na verdade. Tava lá, eu chegava sempre na turma e o meu que provocava. Eu chegava assim, ó, aqui é a psicologia, vamos falar um pouquinho sobre gestão de conflitos. Vocês estão fazendo curso de administração e eu acho que o grande desejo de vocês é, em algum lugar, em algum momento, se tornarem líderes. É isso? Eles, sim, com certeza, em alguma empresa, em algum lugar, ou na minha própria empresa e tal. Pois é, mas aquela questão é que eu vou provar para vocês que vocês não têm nenhuma habilidade de liderança. E eles ficavam olhando para mim assim, chateados, e eu fazia meio que para provocar, e ó, vou provar que vocês não têm nesse, não, isso aqui não vai resolver, porque vocês não têm nenhuma competência para liderança. E fazia meio que para provocar, e aí fazia a minha aula normal, e no final ia falar sobre a avaliação. Como vai ser nossa avaliação do semestre? Eu dizia, ó, nós teremos uma prova escrita na primeira unidade, na segunda unidade uma outra prova escrita. Na terceira unidade, faremos seminários em grupos. Essa informação, na verdade, seminário em grupo no final, gera um alívio para aqueles alunos que não estudam muito, porque eles pensam assim, eu não vou ter uma nota boa na primeira unidade, na segunda, na terceira, eu boto meu nome no trabalho de um grupo que é bem estudioso, sei lá, eu digito, faço PowerPoint e coloco meu nome lá e a nota vai ser legal. Mas eu fazia uma provocação, dizia assim, os grupos vão ser formados a partir de uma escolha que eu vou fazer aleatória. E aí era o caos. Não, professor, eu só faço o trabalho com fulano, com cicrana, não pode ser assim de jeito nenhum, eu não vou aceitar. E aí eu percebi aquela angústia, o caos se estabelecia na sala de aula, ninguém queria que eu formasse os grupos, eu ficava em silêncio. Então tá, beleza, vocês querem formar os grupos, não querem que eu forme o grupo. Não, não quero que você forme o grupo não. Então tá, formem os grupos de sempre de vocês. Então deixava eles fazerem os grupos, depois que estava lá, me entregava os nomes, eu dizia, as regras do seminário vão ser as seguintes. A nota da defesa oral será 8 e o trabalho escrito será 2. Até aí tudo bem, né? Vocês, os alunos, vocês já foram alunos, sabem como é. A gente meio que divide, tipo Jekyll Stripador. Um apresenta a introdução, outro o início, outro o meio, outro a conclusão. E só estuda aquele trecho. E o aluno que vai apresentar, só um aluno do grupo vai apresentar o trabalho inteiro. E a nota desse aluno ou dessa aluna vai ser a nota do grupo todo. Até aí também tudo bem. Porque cada grupo poderia escolher dentro do grupo alguém que estudasse bem e seria escolhida essa pessoa para defender. Aí eu dizia aquela frase que tornava o caos. É como se fosse o evento do que está acontecendo hoje. Uma variável ainda não pensada por eles, que jogava tudo que eles tinham planejado para o ar, dizia. E esse aluno ou essa aluna que vai apresentar o seminário vai ser sorteado por mim no dia. Ninguém sabe quem vai ser. Então, o grupo inteiro tem que estudar tudo, de modo que cuidado com quem você colocou no seu grupo, porque se eu sortear essa pessoa, a nota dela será a nota de vocês. Sabe o que acontecia? Imediatamente os grupos eram desfeitos. E eles começavam a fazer grupo por afinidade e competência. Então os nerds, às vezes, até que nem se davam bem, se juntavam, formavam um grupão assim. Depois aqueles alunos do meio formavam outros grupos, até que tinha a turma do fundão formava um grupo só com eles, porque ninguém queria nenhum daqueles alunos que não gostava de estudar, não gostava de apresentar seminário junto com eles. E aí eu falava, é assim que o mercado, é assim que o mundo do trabalho funciona. Nós não escolhemos com quem a gente vai trabalhar. Nós não escolhemos as mudanças que vão ocorrer. Nós não temos como prever o que vai acontecer, de tal modo que o melhor que eu posso fazer na minha vida é desenvolver habilidades para lidar com essa mudança constante. Eu preciso ter uma inteligência, uma capacidade de lidar com isso. Aí teve uma aluna que disse, mas professor, eu detesto fulana e se eu ficar no grupo com ela? Vai ser assim na vida. Na família tem gente que a gente não gosta e a gente tem que conviver. No trabalho vai ter gente que a gente não gosta e a gente tem que conviver. Eu preciso aprender a conviver com essa pessoa respeitosamente. Tenho que ter inteligência de conviver com ela para além de tudo que as pessoas falam. Então, no primeiro momento, o objetivo dessa dinâmica que eu fazia na sala de aula era mostrar para eles que sem o desenvolvimento dessa habilidade, tudo que eles aprendiam como conteúdo no curso de administração não seria suficiente, porque quando fosse na realidade do mercado, na realidade do mundo corporativo, seja público ou privado, a gente não tem muitas coisas para fazer. A gente tem o quê? No ambiente público nós temos estabilidade de emprego, mas há mudanças. Entra um novo governo, muda as lideranças e junta-se ministérios, setores, órgãos, some e a gente tem que lidar. Às vezes a gente sabe qual a dificuldade. Se você pegar, por exemplo, uma empresa, ou um ministério, ou uma instituição federal, qualquer que seja, e você for fazer uma festa de fim de ano, você vai perceber que as pessoas que se conhecem são daquele mesmo setor vão sentar juntas no evento. Mas se você quiser criar uma dinâmica em que todo mundo tem que sentar separado, as pessoas vão se estressar, porque elas vão ter que se forçar ao novo. E essa é a nova realidade. As mudanças vão ser muito constantes, de modo que a inteligência vai ser instigada o tempo inteiro
a nos forçar a perceber a necessidade de lidar com isso sem rejeição, mas com adaptabilidade. De tal modo que a inteligência emocional seria hoje, fundamentalmente, a inteligência sem a qual a gente não vai conseguir sucesso conosco mesmo, na convivência, num casamento, no companheirismo, na família e também no mundo do trabalho e na sociedade de um modo geral. Muitas vezes falta essas habilidades de convivência, de estar juntos, de perceber essas divergências e olhar não isso como uma coisa que estressa, mas como uma coisa que acrescenta. Vamos falar aqui então das 4 habilidades clássicas da inteligência emocional. E perceba, tudo aqui é uma introdução, é uma forma sumarizada de falar de um tema que nós vamos desenvolver de forma extremamente intensa nos nossos encontros presenciais e em todos os outros produtos que a gente vai estar junto desenvolvendo. Então a primeira coisa que é o autoconhecimento. É o conhece-te a ti mesmo dos gregos, né? Sócrates estava lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento emocional, não é um autoconhecimento apenas da habilidade técnica. Eu sou bom nisso, eu sei muito bem em matemática, eu sou bom em resolver problemas. Não, como é que eu lido, por exemplo, com críticas? Como é que eu lido quando a minha ideia não foi tornada prática? Porque alguém que às vezes não tinha uma ideia tão melhor que a minha, mas estava num lugar e tinha mais poder, foi quem decidiu. Como lidar com essa frustração? E como não desistir do trabalho por causa disso? Como lidar, por exemplo, com pessoas que são difíceis, pessoas que têm milindres demais? Como conviver com as pessoas? Aprender de como conviver comigo mesmo, esse reconhecimento de si. A dificuldade que a gente percebe aí, também vou só pincelar um pouco sobre isso, é o fato de que o autoconhecimento implica acessar áreas da sua personalidade que você não gosta. Porque existe no processo uma clara opção que a gente faz por manifestar para a sociedade e para o mundo aspectos considerados saudáveis. Que começa em casa, quando o pai e a mãe dizem, não faça isso, deixe seu irmão brincar com seu brinquedo, e você não quer porque você é egocêntrico, mas não, esse é feio, papai do céu briga e tal. Todas essas coisas que os pais não fazem porque são ruins, eles vão criando modelos, e tem que ter modelos, né? Funcionais e disfuncionais, os modelos têm que ter. Às vezes a gente vai criando certas concepções de que eu não posso manifestar raiva, por exemplo. Mas a raiva não é um problema. O problema é como e quando eu manifestar raiva. Às vezes, se você não agir com certa intensidade e força, você vai perder coisas na vida. Então a raiva usada no momento certo, na hora certa, é bem-vinda. Mas se você aprendeu sempre que a raiva é feio, não pode ter raiva, isso é... Não, tem hora que não tem como não ter raiva. É igual a chegar para uma pessoa que está num velório de alguém que ama e dizer, não chore não. Aquelas frases que não ajudam ninguém. A pessoa está melhor do que você, essa pessoa está melhor do que a gente, veja onde a gente está. Isso não é frase, chore, está sofrendo, é dor, é luto, não tem como não chorar, não tem como não lamentar, não tem como não se desesperar. Faz parte essa emoção, não pode ser tolhida. Esse autoconhecimento implica em conhecer essas emoções, inclusive aspectos que a gente joga no que Jung vai chamar de sombra da personalidade. Aquilo que eu não quero trazer para mim, porque aquilo não é importante, impactante, e fica lá feito um fogo de monturo, fica represada aquela energia vindo de outras formas, em forma de doença, de reações inesperadas. Quando eu começo a tomar conhecimento disso, por exemplo, por que que uma pessoa que não me dá bom dia me abala tanto? O problema da pessoa é meu. Tudo bem, a pessoa pode ser mal educada, mas e daí? Eu preciso me abalar tanto? Por que que tem gente que não dá bom dia e tem gente que nem liga e tem gente que fica tão mal? Não me deu bom dia, não falou comigo, não olhou para mim. O que que você não conhece em você para dar tanta importância ao não bom dia de alguém? Por que que tem tanta carência? De onde vem isso? É da infância? Já pensou em trabalhar? Porque como é que eu vou me desenvolver num grupo ou até fazer gestão num grupo se eu não faço gestão da minha própria vida? Né? Lembrando Confúcio na China que dizia, comece arrumando o seu quarto, depois você pode se propor a arrumar o mundo, a fazer transformações no planeta. Começa pelo mais simples, e o mais simples e essencial, não menos complexo, é o conhecer a si mesmo. É o desenvolvimento de suas emoções. A partir do momento em que você tem isso, você consegue, então, conhecendo certos aspectos, reconhecendo, trazendo à tona, controlando, se envolvendo, você vai começar, através do autoconhecimento, e para a segunda etapa da inteligência emocional, que seria o autogerenciamento da sua própria emoção. Como é que você vai desenvolver, por exemplo, controle emocional? Por que que eu não preciso, durante de uma batida leve de trânsito, querer matar o outro?
De onde vem, por exemplo, essa minha vontade de destruir alguém e por que eu não transformo em realidade, por exemplo? Passagem ao ato, que a gente chama na psicologia. Você já deve ter vontade de ter pulado no pescoço de alguém com muita raiva e não pulou. Por que você não pulou? Porque você pensou, mas você calculou o risco, calculou processos, calculou o desgaste, o quanto podia prejudicar a sua imagem. A raiva vem e você até faz assim, faz o que a gente chama na psicologia de deslocamento. Você faz assim num canto que aquilo era para a pessoa e a pessoa que está na sua frente até sente que era para ela. Mas que bom que foi na cadeira, que bom que foi no móvel, não foi na pessoa. Você conseguiu controlar a sua emoção. Ela está lá ainda presente, você conseguiu controlar. Esse controle chega a um ponto que você pode ainda nem fazer isso, você faz por dentro, sabe? Mas não manifesta, até para a pessoa não perceber que ela te desarticulou e começar a usar aquela estratégia para sempre desarticular e deixar você desequilibrado numa reunião, num evento qualquer desse ambiente. Essa gestão, esse controle emocional que você começa a ter, vai lhe dar um segundo ganho, que é a capacidade de adaptação. Porque, por exemplo, você está num ambiente, de repente muda, você tem que ir para outro setor, você tem que ir para outra cidade, e você tem que se adaptar a novas lideranças, novos companheiros de trabalho, você viaja para outro canto, você tem essa adaptabilidade, casou com alguém, essa adaptabilidade vem de uma capacidade de reconhecer suas emoções. E quando você consegue, então, fazer esse gerenciamento das suas emoções, e você consegue desenvolver essa capacidade de adaptação, eu estou passando aqui tudo muito sumarizado, mas a gente vai desenvolver isso de forma muito intensa, cada uma habilidade dessa. A gente consegue, então, fazer uma outra coisa. Somente quando eu tenho conhecimento de mim mesmo, consigo fazer um controle das minhas emoções e me adaptar às muitas realidades, é que eu posso me orientar para realizar coisas. É que eu posso usar essas forças não para agir contra mim, mas ao meu favor, e eu posso começar a realizar. E essa minha realização não vai ser uma realização qualquer, porque eu, com consciência do quem eu sou e das minhas habilidades, que vai ao longo da vida sempre desenvolvendo, eu sei onde meu potencial é melhor, eu sei onde eu não preciso investir porque eu não dou conta daquilo, não é minha capacidade, não é minha competência, tem o outro. E que bom que no grupo é assim, pessoas com habilidades diferentes que somadas fazem algo acontecer no mundo do trabalho, no mundo da família também é assim, no casamento também é assim. Aí eu passo a ter uma perspectiva positiva da vida, porque eu passo, se eu me reconheço que eu tenho defeito, que eu tenho inveja, que eu tenho raiva, que eu também explodo, que eu também entendo errado, tem ruído de comunicação, que às vezes eu não sou tão delicado quanto deveria ser, e eu tenho que me respeitar nesse meu processo, embora ainda sempre buscando me transformar, vem uma outra questão, que é a capacidade de, se eu sou assim, tenho que me aceitar, por que eu não vou aceitar as outras pessoas que são assim? Por que eu não vou entender o tempo do ruído de comunicação do outro? Que o outro não está bem naquele dia, que não é pessoal, e se foi o problema dele, não meu. Então, sabe, você percebe que essa consciência emocional, essa gestão das emoções vai lhe dando todo esse ganho. Esse ganho inicial de consciência pessoal, de gestão das emoções, vai lhe dar a terceira etapa da inteligência emocional, que a gente chamaria de consciência social. Lembrando o fato de que nós somos um ser, por natureza, gregário. Nós somos o resultado da interação com os outros. Sem ela, nós não existiríamos, inclusive. Nós somos extremamente gregários, de modo que uma das piores coisas que a gente pode fazer a alguém que pode machucar profundamente uma pessoa é torná-la invisível socialmente. Né? Não enxergá-la, desrespeitá-la da sua própria dignidade de ser humano. E isso tem na sociedade, no nosso sistema de casta invisível que tem no mundo, né? Porque tem na Índia de forma declarada, mas em muitos outros países como o nosso tem de forma invisível a angústia que as pessoas têm de compartilhar convivências sociais com pessoas de níveis sociais e culturais diferentes. E isso mostra ainda o quanto a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional. Porque ela nos dá a partir de duas perspectivas, que é a empatia, uma capacidade muito forte de conhecer como o outro experimenta a própria vida. Mas daqui a pouco vai entrar um amigo meu que também vai fazer parte do nosso workshop que a gente vai desenvolver o ano que vem, falar de forma mais profunda sobre isso, sobre o mundo VUCA. E ele disse numa entrevista muito interessante que ele fez na CBN Brasil, que a empatia não é somente uma forma de reconhecer o que o outro pensa, mas isso não é só, não adianta eu só reconhecer como você pensa e não transformar minha atitude em relação a você. Empatia não é só reconhecimento do sentimento do outro, mas esse reconhecimento gera em mim uma mudança de comportamento, de conduta. E ao mesmo tempo, aí eu tenho uma consciência organizacional. No momento que eu tenho empatia, eu tenho capacidade de conviver no grupo, perceber a dinâmica das pessoas. Tem gente que eu sei que eu não preciso exigir, porque ela gosta, muito pelo contrário, se exigir ela se irrita. Tem gente que eu sei que precisa exigir um pouco mais dela.
tem gente que eu preciso ser um pouco mais atencioso, tem gente que é mais desenrolado, mais compreensivo, se eu não estiver dando muita atenção, vai fazer o dela assim mesmo. Ou seja, reconhecendo minhas emoções, reconhecendo as emoções do outro, eu vou fazendo esse gerenciamento da organização através das emoções. Depois, então, nós vamos para a gestão dos relacionamentos, que é nessa escala de 4 colunas, pilares do desenvolvimento emocional, que é, ao fazer gerência de relacionamentos, eu vou poder, por exemplo, entender o poder de influência que eu tenho sobre as pessoas e que as pessoas têm sobre mim. Eu vou poder influenciar. Quando a gente fala isso, sempre vê uma perspectiva negativa. Influenciar, manipular, ser maquiavélico. Não. Influenciar faz parte da vida. No momento que eu quero que uma pessoa mude de opinião ou entenda o que eu quero mostrar, eu estou tentando influenciá-la. Se o que eu for fazendo é de forma antiética, com objetivos escusos, aí é uma influência negativa. Mas eu também posso fazer uma influência negativa, é positiva. Não é a influência em si que é um problema. É o vetor que eu dou para ela. De forma equivocada ou de forma correta. E a partir daí, eu preciso entender como influenciar as pessoas, os processos. Essa influência entre as pessoas e nós mesmos, que mostra, como Fernando Pessoa dizia, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim, significa que a minha vida começa nesse processo entre a influência das pessoas lá na família, o que é que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim, e isso continua no mundo adulto até o momento em que chega a velhice, o momento que a gente vai morrer. Mas a gente está sempre se influenciando mutuamente. E aí, a partir daí, eu vou me capacitar para assumir a posição de ser um mentor das pessoas, no caso de uma liderança. E também ter capacidade de me permitir a mentoria de alguém, no caso de estar diante de alguém que vai me liderar. E entender essa condição não como uma condição subalterna, mas como uma coisa muito natural, porque o seu chefe tem um chefe que tem outro chefe que tem outro chefe. Todo mundo está servindo e todo mundo está obedecendo, todo mundo faz parte de uma cadeia, né? E você, entendendo isso, você vai saber como mentorar e como ser mentorado, porque tem gente que não sabe ter a humildade de ter alguém que direcione. E é tão importante a direção de alguém, mesmo que essa pessoa possa estar te humilhando ao fazer isso, é um problema muito dela, é claro que irrita profundamente, mas a gente precisa, sabe, no desenvolvimento em seres humanos, dessa mentoria, dessa habilidade de convivência com as pessoas. A partir daí, então, eu vou ter a capacidade de gerir conflitos, que é da natureza humana, eles sempre vão existir, em maior ou menor grau, os conflitos vão existir, mas eu vou ter, no momento que me conheço, gerencio os meus conflitos internos, eu vou ter a capacidade de gerenciar os conflitos nos ambientes que eu tiver, numa organização, numa família, onde quer que eu vá. E aí, por isso, eu vou ter capacidade, sim, de trabalhar em equipe. Você vê que muito hoje em dia nas seleções das grandes organizações, elas investem milhões e milhões na seleção do pessoal. Porque na seleção eu evito muito problema. Se eu pego uma pessoa com alto grau de inteligência emocional, que eu percebo aquelas dinâmicas que ninguém gosta de fazer, como ela se lida, como é a habilidade de convivência, se ela quer monopolizar o grupo, se ela quer fazer só, se ela quer ser sempre o líder, que ela não aceita a ideia de alguém, eu vou percebendo características emocionais dessa pessoa. As corporações partem do seguinte pressuposto: uma pessoa com inteligência emocional, mas sem competência técnica, é o melhor dos cenários, porque eu posso treinar a competência técnica. Claro que o melhor seria as duas coisas. Mas eu posso treinar uma pessoa a executar uma tarefa, mas eu não posso treinar a ser inteligente, porque é uma escolha dela. Eu posso pegar um profissional excelente e transformar numa pessoa ética? Não. Eu posso transformar uma pessoa ética num profissional excelente? Sim, porque é treino. Eu posso qualificar, dar cursos, fazer a pessoa fazer especializações, treinar a pessoa, mas as habilidades de ordem emocional é uma opção da própria pessoa desenvolver, ou já veio com isso, ou reconheceu que não tem e vai em busca de desenvolver, porque uma organização não vai desenvolver a inteligência emocional do indivíduo. Ela vai dar as habilidades de desenvolvimento técnico. Ela pode se propor a fazer isso através de workshop para despertar a consciência, mas é uma escolha do indivíduo desenvolver-se ou não emocionalmente. E, finalmente, a partir daí eu vou ter o que a gente chegaria alta performance técnica, com todo esse aparato de recursos de inteligência emocional, eu vou ser um líder inspirador. Seria a ponta, sabe, desse iceberg de competências, aqui desenvolvendo essa pirâmide de competências da inteligência emocional, que é o que a gente propõe desenvolver nos workshops que a gente vai apresentar, nos materiais, nas discussões que a gente vai ter com todos vocês. E agora eu vou parar um pouquinho para convidar o meu amigo Jaime Ribeiro, escritor já de 2 livros, gestor de empresa multinacional, e que tem 2 livros sobre empatia e um Empatia Todo Dia, e ele vai
falar um pouco também, ele vai participar do workshop também, vai ter uma participação especificamente sobre essas transformações gigantes que a gente está passando agora no que se convencionou chamar sobre mundo VUCA. Eu deixo com você, Jaime Ribeiro, um prazer e a gente vai se ver em breve em outras oportunidades. Olá, eu sou Jaime Ribeiro, sou executivo, escritor e palestrante. E como o Rossandro falou, eu estou aqui para falar sobre o mundo VUCA. Esse termo foi utilizado a primeira vez nos anos 90 pelo exército americano e depois foi adotado pelo mundo corporativo para explicar esse mundo hoje que está em transformação constante. Para alguns é a modernidade líquida, é o mundo líquido, mas para o mundo corporativo se fala em mundo VUCA. Para tomar decisões, precisamos ser rápidos. Então, a habilidade de tomar decisões de uma forma ágil é essencial para um mundo que também se apresenta incerto. Como incerto, as coisas são imprevisíveis. Para um mundo imprevisível, cenários imprevisíveis, nós precisamos desenvolver o pensamento crítico, porque tudo parece caótico, e a criatividade. A criatividade é o que nos ajuda a encontrar novas formas de fazer as coisas, já que os modelos antigos não servem mais. As coisas que nós viemos fazendo há muito tempo já não resolvem mais as coisas atuais. Essa sensação de caos, essa incapacidade de interpretar os fatos e indicadores é o que faz com que nós fiquemos um pouco confusos e até mesmo parece que a gente está tonto, a gente não sabe para que caminho seguir. Então, para um líder, para uma corporação, para uma organização, a capacidade de juntar as variáveis e tomar a decisão partindo dessas variáveis múltiplas é muito importante. Em um mundo volátil, as mudanças são constantes, os padrões são desafiados. O que precisamos fazer? Tomar decisões rápidas. Tudo tem que ser ágil, porque as coisas estão em transformações constantes. Por outro lado, nós temos também um mundo incerto. Como as coisas não são para durar e tudo parece um caos, é muito difícil encontrarmos com exatidão as coisas que vão funcionar. Não podemos mais agora interpretar, por exemplo, o perfil do consumidor e como as coisas vão acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Esses modelos antigos que não funcionam mais nos desafiam a desenvolver o nosso pensamento crítico e a nossa criatividade. O pensamento crítico ajuda porque começamos a interpretar os fatos, interpretar as coisas que estão ao nosso redor e também compreender as nossas deficiências. Só entendendo as nossas deficiências e como estamos operando, como estamos lidando com as pessoas, como estamos lidando com o consumidor, com o cliente, com colegas, com chefes, com todo o sistema que nos envolve, é que vai fazer com que nós conseguimos aprimorar as nossas possibilidades de sobrevivência diante dessa incerteza. Obviamente, como os padrões não se repetem mais, a criatividade é importantíssima, porque você precisa criar novas possibilidades de resolver antigos problemas. Então, tudo que a gente vinha fazendo há muito tempo, agora é desafiado a ser refeito de uma nova forma. Então, isso abre um espaço para a inovação. E nós já sabemos o quanto a inovação é difícil, porque o que nós chamamos de glóbulos brancos, que são aquelas defesas do sistema que fazem com que ele seja enrijecido, que faz com que grandes companhias e grandes organizações, por exemplo, não consigam se desenvolver e avançar e competir nesse cenário de incerteza, eles vão atacar a inovação. É muito difícil fazer com que a criatividade aconteça quando a inovação desafia o sistema. Mas para a incerteza, ou nós nos tornamos criativos para desenvolver essas novas possibilidades e habilidades, ou estamos também fora do jogo. Até porque em um mundo complexo, quando tudo parece o caos, quando as coisas já não funcionam mais como funcionavam antigamente, interpretar fatos, interpretar indicadores, são difíceis demais porque as coisas parecem não fazer sentido, as múltiplas escolhas, as possibilidades de mercado, de relações, as fusões, os departamentos que agora pertenciam a lugares diferentes e agora estão juntos fazendo coisas semelhantes.
nessa complexidade, o que precisamos fazer é ter a capacidade de juntar as variáveis e tomar as decisões corretas, partindo dessas análises que nós conseguimos fazer. Obviamente, para a atualidade, quando todo mundo só fala na transformação digital, ao mesmo tempo em que os cientistas falam que o mundo do futuro é o mundo das habilidades humanas, esse desafio é muito maior. Porque as empresas, as instituições, as organizações como um todo estão se preparando para esse processo de organização para a transformação digital. Os cientistas falam que daqui a 5 anos, mais de 53% das nossas atividades serão dominadas por robôs. Vejam só, vamos ter uma mudança completa na forma como nós fazemos as coisas. Por outro lado, tanto o Fórum Econômico Global como os grandes pensadores da atualidade, eles falam que nós precisamos desenvolver as habilidades humanas porque diante de todas essas transformações é muito difícil se prever como será o futuro daqui a 5, 10 e até mesmo 30 anos. O que era muito mais fácil 20, 30 anos atrás. Era muito mais fácil fazer a previsibilidade de como as coisas seriam 10, 15 anos atrás, nos anos 50, por exemplo. Porque as coisas, apesar de acontecerem com a velocidade que naquela época pareciam ser muito intensas, nós hoje, quando olhamos para trás, vemos que tudo era muito estável no mundo de antigamente. Bem diferente de agora, que as coisas se transformam o tempo todo. Então agora, no período que as organizações se preparam para abraçar a transformação digital em um mundo complexo, incerto e volátil, o que é mais relevante de se ocupar? O que é importante para as organizações agora se ocuparem junto aos seus colaboradores? O que é importante que os líderes ensinem àqueles que estão sob a sua tutela, sobre a sua liderança? O que é importante para as empresas investirem em relação à capacitação? Se daqui a 5 anos algumas das atividades não existirão mais, a forma como se fazem as coisas em um mundo volátil já não funcionam mais, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito, como falou muito bem o Rossandro, é se falar em inteligência emocional. Não como nós falamos nos anos 90, quando descobrimos que a inteligência emocional ela é importantíssima para que nos tornássemos bem-sucedidos. Mas agora a inteligência emocional, as habilidades humanas, como competências prioritárias para a sobrevivência em um mundo dominado pela tecnologia, em um mundo em transformação. Hoje em dia é unanimidade, tanto para as organizações como para o mundo científico, que as habilidades humanas, os soft skills, são os grandes protagonistas. As empresas estão reformatando o seu processo de avaliação de desempenho, estão reformatando também a forma como contratam pessoas para poder identificar melhor as pessoas que estarão preparadas para o século XXI, para ajudá-las a vencer diante desses desafios da incerteza do mundo VUCA. Mas será que as instituições, as organizações estão preparadas para receber as pessoas preparadas para o século XXI? Será que nós não estamos procurando as melhores pessoas para liderar a nossa organização para vencer no futuro, mas ainda não estamos preparados para conviver com essas habilidades? Por isso que precisamos entender que tanto a inteligência emocional, como o fortalecimento de habilidades humanas, como a empatia, como a capacidade de trabalho em grupo, a resiliência, são tão importantes para que a organização continue saudável e continue competindo nesse mundo em transformação. Eu gostaria de contar a história de uma companhia que começou a ficar muito preocupada com a transformação digital e abraçou esse processo de uma forma tão apaixonada que começou a fazer a mudança das pessoas para se preparar para essa nova era. Começou a mudar todos os seus antigos colaboradores, tentando encontrar novos perfis que se adequassem aos desafios do século XXI. Pessoas com habilidades mais sinérgicas com as habilidades do século XXI. Nesse processo de mudança, depois de se livrar de todos aqueles
colaboradores que detinham conhecimento empírico de como realizava as coisas, ela começou a fracassar. Fracassou porque as pessoas que chegaram começaram a abandoná-la também porque o engajamento era muito baixo e não entendiam necessariamente do negócio, e fracassou principalmente porque não compreendeu que essa dinâmica que se fala da transformação digital não é para preparar a empresa e as máquinas para o futuro. É preparar as pessoas para conviverem nesse mundo do futuro, que será o mundo da tecnologia, mas que será protagonizado pelas pessoas que dominam as habilidades humanas. Porque nós falamos na era dos robôs, mas o que estamos diante é de um cenário de mudança para a era das pessoas. Quando os robôs farão as atividades mais chatas, as atividades mais operacionais e nos libertarão, enfim, para nós desenvolvermos a nossa criatividade, a nossa capacidade de colaboração, para criarmos um novo mundo, onde esse novo mundo nós poderemos usufruir de uma humanidade muito melhor do que a humanidade que hoje está aqui. Porque teremos tempo para fazer isso. Dominaremos mais a forma como falaremos um com o outro. As habilidades humanas vão protagonizar o mundo VUCA, esse mundo em transformação. Para isso, precisamos investir um pouco mais do nosso tempo, das nossas prioridades, em fortalecer a cultura organizacional. O que é um grande desafio, porque nessa transição de culturas, nessa transição, nessas fusões, nessas novas possibilidades, falar numa cultura organizacional rígida, porque quando pensamos em cultura organizacional, pensamos em conjunto de normas, mas precisamos também nos libertar desse conceito e pensar, ao invés de conjunto de normas, conjunto de valores e de propósito, fazendo com que as pessoas abracem uma nova possibilidade de encarar aquilo que elas estavam fazendo e, com isso, como elas se relacionam com o outro. Uma coisa muito importante também que tem acontecido é que nós temos muita literatura, muitos cursos, muitos materiais que foram produzidos preocupados em formar líderes. Nós sabemos já todos os movimentos que precisamos para construirmos boas equipes. Mas como essas equipes vão se relacionar entre si no mundo VUCA? Como elas vão reagir à complexidade, ao caos, à volatilidade? Como essas equipes vão trabalhar em cooperação, que é uma das habilidades que foi apontada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das habilidades prioritárias para a empregabilidade já em 2020. Essa capacidade de cooperação, a forma como compreendemos a inteligência emocional, a forma como nos conectamos por meio de uma cultura organizacional de valores é que vai fazer com que nós tenhamos uma equipe com objetivos maiores. Então, tão importante quanto disseminar a cultura de liderança, desenvolver líderes dentro das organizações e também termos as melhores pessoas, nós vamos precisar nos ocupar em fazer com que as pessoas interajam entre elas e tenham maior produtividade, e não a produtividade que se falava nos anos 90 e no início do ano 2000, a produtividade feliz, a produtividade que faz com que as pessoas saibam que estão desempenhando um papel importante no mundo, um papel importante na organização. Mas para isso, existe um movimento muito importante. O movimento que tem que ser feito com a própria liderança. E como essa liderança se conecta entre si. Porque, apesar dessa literatura vasta e desse material que existe, falando em como liderar as pessoas, não existe muita coisa que fala como os líderes têm que se conectar um com o outro para formar um time forte que vai liderar a organização como um todo para vencer, para se consolidar, para competir no século XXI, nesse mundo em transformação. Esse é o desafio. E todo mundo já sabe que a base disso tudo se chama confiança. Existem muitas literaturas, existe muito material que já fala sobre a confiança como uma grande base para fazer com que a liderança consiga performar e vencer nesse mundo VUCA. Só que pouco se fala em como vai se construir essa confiança.
Na nossa proposta, nós vamos explicar detalhadamente em como se constrói a confiança no mundo corporativo. Porque não basta nós sabermos só o que precisamos fazer. Não basta sabermos que essa confiança é a base para que nós possamos mostrar nossa vulnerabilidade e, por meio da vulnerabilidade, nós consigamos galgar todas as fases e etapas para a formação de um time vencedor e alcançar os nossos resultados. É importante que a gente compreenda que, para a construção da confiança, existem outros elementos que precisam ser trabalhados. São esses elementos que nós vamos trabalhar aqui nos nossos workshops, no nosso material, para fazer com que as pessoas que se conectem conosco possam compreender que a construção da confiança é a base para fazer com que nós consigamos nos tornar forte e vencer em um mundo volátil, em vencer no mundo VUCA.